Era uma tarde tranquila para Latoya e sua família. Ela vivia com sua mãe e seus 3 filhos em uma casa que fica na rua Carolina, em Gary, Indiana. Era uma família como qualquer outra, porém, certo dia, o inverno já havia chegado. Estava frio e a mãe de Latoya estava limpando a casa quando, repentinamente, um exército incontável de moscas entrou para dentro da casa. Eram enormes moscas negras, e nem mesmo era época para as moscas por causa do frio. E quanto mais a mãe de Latoya matava, mais delas surgiam. Desde então, a família teve sua paz retirada por diversos acontecimentos bizarros que iam desde barulhos estranhos na casa até aparições inexplicáveis. Um dos exemplos dessas aparições acontecia constantemente e era sempre após a meia-noite. Latoya e as outras pessoas da casa eram acordadas no meio da madrugada por uma sombra opaca que simultaneamente aparecia ao lado das camas de Latoya e de seus filhos. E sim, claro, eles dormiam em quartos separados. O ano virou e em 2012 as coisas pioraram ainda mais. Era cerca de 2 horas da manhã. Latoya hospedava em sua casa um casal de amigos que estava lá por causa do enterro de um familiar. Eles conversaram por horas e tudo parecia normal até que Latoya ouviu um barulho no quarto de uma das crianças. E depois de correr até lá, quando abriu a porta, começou a gritar desesperadamente, pois um de seus filhos estava levitando enquanto dormia. Latoya e todas as outras pessoas que estavam na casa cercaram a criança e suplicaram a ajuda de seu Deus. O episódio durou alguns minutos até a criança parar de levitar. A família ficou em desespero. Procuraram ajuda em diversas igrejas, mas alguns negaram a ajuda e já outros não souberam o que fazer. Poucos meses depois, as coisas pioraram ainda mais. Os 3 filhos de Latoya começaram a mostrar sinais de que estavam possuídos por espíritos demoníacos. Eles não apenas mudavam suas vozes e feições enquanto estavam possessos, como também faziam coisas bizarras, inclusive lançavam uns aos outros contra a parede sem usarem as mãos, e tudo isso só acontecia dentro da casa de Latoya. E o desespero foi tanto que sempre que podia, a família passou a dormir em hotéis. Como a ajuda espiritual não resolveu, Latoya procurou por cuidados médicos. Um tal Dr. Geoffrey foi quem assumiu o caso, e é claro, ele não acreditava no tema sobrenatural, porém, durante uma de suas consultas médicas em grupo, um dos filhos de Latoya sofreu uma manifestação demoníaca. Geoffrey presenciou tudo e em relatório policial consta as seguintes palavras do médico: 20 anos e eu nunca vi nada parecido na minha vida. Eu me assustei quando entrei no quarto. O médico nunca revelou ao público o que ele exatamente viu naquele dia. O motivo ele explica: não posso quebrar o sigilo de meus pacientes, nem mesmo em uma situação assim, salvo se Latoya me fornecer autorização por escrito. Os acontecimentos que indicavam que as crianças estavam sendo possuídas por demônios foram tantos que a vizinhança começou a notar que algo estava errado na casa de Latoya. Tanto é que alguém a denunciou por maus trato às crianças, e assim como no Brasil existe o Conselho Tutelar, os americanos têm a DCS, que é um departamento responsável pelo bem-estar da criança nos Estados Unidos.
e a DCS enviou um de seus agentes para checar de perto a denúncia. De imediato, e com a ajuda de policiais, a DCS retirou Latoya e sua família da casa e os encaminharam para um hospital para realizarem exames físicos e mentais. Todos foram avaliados por médicos diferentes e nessa ocasião, um dos filhos de Latoya havia sido possuído. Dizem que ele mudou seu olhar e a sua voz já não era mais a mesma voz de criança. Era como se legiões falassem em seu corpo. E acredite ou não, na frente dos médicos e enfermeiras, o garoto andou pela parede, como se a parede fosse o seu chão. Bizarro, não? Pelo menos é essa informação que consta no relatório da DCS, porém, a DCS se recusou em acreditar no depoimento dos médicos e assim retiraram a guarda das crianças de Latoya, pois acharam que de alguma forma ela estaria criando toda essa situação e influenciando seus filhos a fazerem o mesmo. Latoya foi submetida a uma bateria de exames mentais e os resultados foram mente sã, ausente de problemas mentais. Ah, sim, quase me esqueço. No dia em que a DCS foi acionada, a polícia gravou e fotografou toda a casa de Latoya. Durante a sessão de fotografias, o gravador de áudio do Capitão Austin estava ligado. Enquanto ele andava pela casa, o gravador capturou uma voz de baixa frequência que parece dizer: "Ei!" Não acredita? Então ouça a gravação com atenção. Oh, they're burning stuff all over the place here. That's where. I'm surprised the fire department hasn't been here. I'm surprised the fire department hasn't been here. Estranho demais. E não é só isso. No dia seguinte, um outro policial de um segundo departamento de polícia esteve na casa. E enquanto ele fotografava, o lugar já estava vazio. E em uma das imagens, eles notaram algo incomum que se parece muito com uma espécie de sombra ou fantasma de uma mulher. Veja você mesmo. Depois dessa gravação e dessa imagem, até mesmo os policiais envolvidos no caso passaram a acreditar na história de Latoya, porém, como a DCS já havia tomado as rédeas, não havia nada que eles pudessem fazer para que ela recuperasse a guarda dos filhos. Latoya agora tinha dois inimigos. Aquilo que ela acreditava ser um fantasma e a DCS. Ela precisava recuperar a guarda de seus filhos e também precisava voltar para sua casa, pois, desde que tudo isso começou a acontecer, ela passou a viver na casa de parentes. A história se estendeu por semanas, até que novamente a DCS formalizou um pedido na justiça para uma segunda investigação, porém, uma funcionária de alto escalão da DCS assumiria o caso dessa vez. Samantha Illick, gerente de assistência social da DCS, foi colocada no caso. Eles queriam ter certeza de que baboseiras como fantasmas não fossem citadas no caso, afinal, para eles o assunto cheirava a maus tratos ao menor.
Samantha e a própria Latoya e também mais 2 policiais voltaram para a casa na Rua Carolina, que até então permaneceu lacrada pela polícia. Quando entraram na casa, revistaram todos os cômodos e não encontraram nenhum desleixo ou sinais de que o ambiente era inapropriado para crianças, mas, ao chegarem no porão, Samantha viu que em um dos cantos da parede havia uma mancha. Ela se aproximou para checar e notou que uma substância viscosa, estranha e oleosa estava pingando do teto da casa. Samantha, então, pediu para que os policiais encontrassem a origem daquilo. E eles fizeram, mas não acharam a resposta. Temendo que Latoya estivesse armando toda a história, Samantha teve uma ideia. Pediu para os policiais limparem todas as manchas, inclusive a do teto. Depois disso, ela trancou o porão por 2 horas e deixou os 2 policiais vigiando o acesso ao porão para que ninguém entrasse. Mais tarde, Samantha abriu a porta do porão novamente e quando olhou para a parede, o mesmo óleo misterioso estava se espalhando pelo lugar. Dessa hora em diante, Samantha, Latoya e até mesmo os policiais começaram a passar mal. E foi a própria Samantha quem adicionou isso aos relatórios policiais. E eles tiveram que sair correndo da casa, pois estavam realmente se sentindo mal. Depois disso, Samantha teve uma série de acidentes domésticos. Ela mesma quem disse. Foram dezenas de acidentes em menos de uma semana. Em um deles, ela perdeu o controle de seu jet ski e quase se chocou com uma lancha. Ela não se machucou gravemente, apenas quebrou um de seus dedos, mas todos os acidentes que ela teve pareciam estar conectados com o dia em que ela esteve na casa de Latoya. Era como se algo estivesse empurrando ela para a morte. E não foi apenas ela. Os policiais também tiveram problemas. Um deles notou algo de errado no carro enquanto dirigia. Imediatamente, o veículo foi levado para uma revisão. Os mecânicos descobriram que o banco do motorista estava completamente solto e qualquer tipo de acidente traria resultados fatais para quem estivesse dirigindo. Depois desses fatos, Latoya recebeu autorização da DCS para que um padre fosse até sua antiga casa para uma oração. O padre envolvido no caso visitou a casa e alegou que o local estava repleto de demônios e espíritos malignos e que pelas suas contas passavam de 200 e o mais interessante de tudo, sem saber sobre o episódio das moscas que eu lhes contei, o padre alegou que o demônio que comandava tudo ali atendia pelo nome de Beelzebub, ou seja, segundo as lendas, ele é o senhor das moscas. Um intenso trabalho de exorcismo foi feito na casa, inclusive Latoya e até 2 dos policiais que estavam no caso aceitaram ser exorcizados. Foram diversas sessões de exorcismos. Uma intensa briga entre um homem e demônios foi travada. Coisas horrendas aconteceram, pois, na maioria das vezes, a própria Latoya, que antes não estava sendo possuída, começou a receber em seu corpo dezenas de espíritos malignos ao mesmo tempo. Atualmente, a casa onde Latoya vivia foi vendida. Um interessado no assunto a comprou pelo valor de $35 mil. E depois dessas várias sessões de exorcismo, Latoya está bem e, inclusive, recuperou a guarda de seus filhos,
coisa difícil de acontecer nos Estados Unidos, pois, devido ao número de relatos, tanto de autoridades quanto dos próprios gerentes da DCS, ficou difícil comprovar à justiça que era mais um caso de maltrato às crianças. História curiosa, não? Pois pergunto, qual a sua verdadeira opinião sobre tudo isso, hein? Deixe seus comentários, embora nem sempre haja tempo para respondê-los. Os garanto, leio cada um deles, pois estou de olho em cada coisa que vocês fazem. Compartilhe esse vídeo, dê seu like, divulgue ele em suas redes sociais. Ajude o nosso canal a crescer para que possamos sempre trazer novas histórias para você. E não se esqueça, se é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal.